uma cidade fantasma nos Estados Unidos, que para quem acaba indo lá pode encontrar alguns pontos com nevoeiros. Vocês sabem de que cidade eu tô falando, né? Não tô falando de Silent Hill. Na verdade eu tô falando de Centralia, outra cidade fantasma que também tem alguns pontos de fumaça que, acreditem ou não, foi a principal inspiração para o filme Terror em Silent Hill. Essa cidade sofreu um grande desastre causado pela mão do homem. Na região de Colômbia, na Pensilvânia, Estados Unidos, existe uma reserva gigantesca de carvão mineral antracito. Carvão esse que é muito diferente dos outros por ele ser muito mais puro, e assim também ele se torna muito mais caro. E assim então automaticamente no ano de 1866 construíram naquele lugar uma mina para exportar todo aquele carvão para fora da terra. E assim como foi construída a cidade de Pripyat para os trabalhadores poderem morar enquanto trabalhavam na usina nuclear de Chernobyl, assim também foi construída a mini cidade de Centralia para que os mineiros pudessem morar por lá. Mas com o passar do tempo aquela cidade começou a ir crescendo cada vez mais. Então com o passar das gerações a gente fica quase 100 anos depois da inauguração da mina. O ano é 1966. E estava na época de comemorar o Ano da Vitória, uma comemoração nos Estados Unidos em que eles celebram todas as vitórias que eles tiveram sobre todas as batalhas. E claro, uma cidade pequena, eles decidiram então trazerem políticos e pessoas importantes de fora para que pudessem também conhecer Centralia e colocar ela assim, podemos dizer, em um pouco mais de destaque. Só que tem um problema, em Centralia havia um aterro sanitário. Então, um tempo antes deles comemorarem o Dia da Memória, o que eles fizeram? Eles acabaram pegando todo o aterro sanitário de Centralia e, como não tinha lugar nenhum para descartar, o que eles fizeram? Simplesmente colocaram fogo nele, levando para um lugar seguro e tacando fogo, porque os moradores e os trabalhadores da mina afirmaram que não tinha problema nenhum em tacar fogo naquele lixo. E para quem não sabe, o problema que eu me refiro é milhões de toneladas de carvão embaixo da terra. E aparentemente nada disso teve um certo problema, porque eles queimaram todo o aterro sanitário e a cidade seguiu muito bem. Então após isso, as pessoas começaram a notar algumas coisas meio estranhas acontecendo na cidade. Como por exemplo, havia pontos em que surgia fumaça vertendo do chão. Também havia lugares em que começava incêndio completamente do nada. As pessoas não faziam ideia do que estava acontecendo ali. Mal sabia elas que o incêndio no aterro sanitário acabou gerando um grande incêndio por baixo da terra, consumindo assim o carvão. Então, quando eles finalmente entenderam que aquelas fumaças e aqueles fogos eram sinal de que o carvão estava torrando lá embaixo, eles tomaram uma brilhante ideia de abrir buracos no chão e assim injetarem água para tentar apagar o fogo. O problema é que a água não foi suficiente porque era fogo demais. Então eles tentaram abrir túneis que levassem direto para o fogo, assim fazendo com que a fumaça saísse pelos dutos de ar, parando de contaminar tanto a cidade, porque esse carvão estava trazendo ar contaminado para as pessoas que respiravam aquilo e muitos estavam começando a ficar até mesmo doentes. Só que o problema é que quando abriram buracos para a fumaça sair, o oxigênio entrou. Assim então eles acabaram simplesmente aumentando ainda mais a força do fogo embaixo da terra. Cerca de 22 anos depois do incêndio começar embaixo da terra, no ano de 1981, um jovem acaba vendo uma fumaça saindo de dentro de um dos buracos da mina. E quando ele se aproxima para ver o que estava acontecendo, ele acaba caindo dentro do buraco. Ei, mas é burro! Esse buraco tinha aproximadamente 50 metros, mas por sorte o jovem conseguiu se agarrar na raiz de algumas árvores e acabou sendo socorrido pelos amigos dele. E bom, a cidade de Centralia era praticamente toda em cima daquele grande carvão, então quando o fogo começou a incendiar o carvão, automaticamente o carvão foi desaparecendo com o tempo, não é? E assim então a terra foi ficando cada vez mais oca, e com isso começou a surgir grandes problemas. Construções começaram a desandar, prédios começaram a ficar totalmente tortos e até mesmo escolas começaram a afundar no chão. E então, com todos esses problemas acontecendo, gases por toda a cidade, buracos se abrindo no chão e desabamento de casas, o governo entendeu que a única solução era simplesmente
evacuar completamente a antiga cidade de Centralia. Então o que o governo começou a fazer? O governo acabava comprando as casas das pessoas para que elas tivessem dinheiro para recomeçar uma vida fora de Centralia. Então, quando as pessoas vendiam suas casas, o governo simplesmente ia lá e demolia ela para que assim ninguém voltasse para aquele lugar. O problema é que muita gente estava ignorando completamente tudo o que estava acontecendo em Centralia e muitas pessoas simplesmente se recusavam a sair de lá. E claro, também tem o fato de que o governo não estava comprando casas pelo valor que elas valiam realmente, não é? Como por exemplo, se uma casa valia 30 mil dólares, o governo dava ali mais ou menos os seus 10, talvez até menos, talvez até mais, eu não sei dizer o valor certo, mas pelo que eu estudei, o governo não pagava o valor real, senão ia acabar quebrando o governo da Pensilvânia. Então o governo decidiu que quem quisesse ficar, pode ficar. E assim então muitas pessoas saíram e pouquíssimas ficaram. Então as décadas foram passando até que chegamos atualmente no ano de 2024, onde a população de Centralia é de aproximadamente 5 pessoas. A ponto de curiosidade, Centralia já não é mais uma cidade. Ela perdeu esse título no ano de 2004. E bom, esse foi o vídeo sobre a cidade fantasma de Centralia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, não esquece de deixar um like aí, valeu, para fortalecer o canal. Também se vocês quiserem se inscrever, vão ser muito bem-vindos. Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe vocês e até mais.